no qual se explodem duas paredes usando métodos muito diferentes. As infiltrações de água através do telhado tinham apodrecido o chão da maioria dos quartos do andar de cima, tornando-os perigosos. Apenas 3 escaparam. A mãe das crianças ficou com um, Mallory ficou com o outro e Jared e Simon tiveram de partilhar o terceiro. Quando acabaram de desfazer as malas, já as cômodas e mesas de cabeceira da metade do quarto que cabia a Simon estavam cheias de aquários. Alguns estavam cheios de peixe. Os restantes abarrotavam de ratos, lagartos e outros animais que Simon transportara em gaiolas cheias de lama. A mãe tinha-lhe dito que podia trazer todos os animais, menos os ratos. Achava-os nojentos, porque Simon os tinha salvado de uma armadilha no apartamento da Sra. Leavitt, que ficava no andar de baixo na casa de Nova York. Agora fingia não notar que Simon os tinha trazido, apesar das suas ordens. Jared dava voltas e mais voltas no colchão cheio de altos, pressionando a almofada em cima da cabeça como se estivesse a sufocar-se a si próprio, mas mesmo assim não conseguia dormir. Não se importava de partilhar o quarto com Simon, mas fazê-lo com animais que se arrastavam, chiavam e esgravatavam toda a noite era mais perturbador do que se estivesse a dormir sozinho. Fazia-o lembrar-se daquela coisa dentro da parede. Na cidade também tinham partilhado o quarto com Simon e toda aquela bicharada, mas aí o barulho dos animais era abafado pelo ruído dos carros, sirenes e pessoas. Aqui tudo lhe era estranho. Um ragido de dobradiças fê-lo erguer-se repentinamente. Na ombreira da porta estava uma figura com cabelo escuro, comprido e vestindo uma túnica branca fantasmagórica. Jared saltou da cama tão depressa que nem deu por o ter feito. Sou apenas eu, sussurrou a figura. Era Mallory em camisa de dormir. Acho que ouvi o teu esquilo. Jared, que estava agachado, pôs-se de pé, tentando decidir se o facto de se mover tão depressa significava que estava morto de medo, ou se apenas queria dizer que tinha bons reflexos. Simon ressonava suavemente na outra cama. Mallory colocou as mãos nas ancas. Anda lá, ele não vai ficar à espera de que o apanhemos. Jared sacudiu o ombro do seu gêmeo. Simon, acorda. Tens um novo bicho de estimação. Tens um novo bicho de estimação. Simon mexeu-se e remungou, tentando tapar a cabeça com os cobertores. Mallory riu-se. Simon. Jared aproximou-se mais do irmão, fazendo com que a sua voz parecesse deliberadamente urgente. Esquilo, esquilo. Simon abriu os olhos e olhou para eles zangado. Eu estava a dormir. A mãe foi à loja comprar leite e cereais, disse Mallory, puxando-lhe os cobertores para trás. Ela mandou-me tomar conta de vocês. Não temos muito tempo. Não tarda nada. Está de volta. Os 3 irmãos caminharam furtivamente pelos corredores da sua nova casa. Mallory ia à frente, avançando alguns passos e depois parando para escutar. De quando em quando ouviam um esgadanhar ou um som semelhante a pequenos passos no interior da parede. O ruído tornou-se mais intenso conforme se aproximavam da cozinha. Dentro do lava-louças, Jared viu a frigideira com os restos endurecidos da massa com queijo que tinham comido ao jantar. Acho que está ali. Escutem, sussurrou Mallory. O ruído deixou de se ouvir por completo. Mallory pegou numa vassoura e segurou o cabo como se fosse um taco de beisebol. Vou rebentar com a parede, disse. A mãe vai ver o buraco quando voltar, lembrou Jared. Nesta casa, ela nem vai reparar. E se acertas no esquilo? Perguntou Simon. Podes magoar? Xiu! Disse Mallory, caminhando descalça até à parede e batendo-lhe com força com o cabo da vassoura. O golpe rebentou com o estuque, lançando pó pelo ar como se fosse farinha. O pó pousou no cabelo de Mallory, dando-lhe um aspecto ainda mais fantasmagórico. Metendo a mão no buraco, ela arrancou um pedaço de parede. Jared aproximou-se. Sentia os pelos dos braços todos em pé. Alguém tinha enfiado tiras de pano amarfanhadas entre as vigas da parede. Parecia uma espécie de ninho. Conforme Mallory arrancava mais bocados, outros objetos foram aparecendo.
restos de cortinas, pedaços esfarrapados de seda e rendas, uma fileira de alfinetes de costura espetados nas vigas de madeira de ambos os lados, formando uma estranha fileira que serpenteava pela parede acima. A cabeça de uma boneca atirada para um canto, fiadas de baratas mortas como se formassem um colar, soldadinhos de chumbo com as mãos e os pés derretidos estavam espalhados pelas tábuas de madeira como um exército derrotado. Pedaços de espelho, de arestas irregulares, brilhavam nos sítios onde tinham sido colados com pastilha elástica endurecida pelo tempo. Mallory meteu a mão no ninho e retirou dele uma medalha de esgrima. Era de prata e estava pendurada numa fita azul grossa. Isto é meu! O esquilo deve tê-la roubado, sugeriu Simon. Não, isto é demasiado estranho, disse Jared. A Diana Beckley tinha furões e eles costumavam roubar-lhe as Barbies, respondeu Simon. E há muitos animais que gostam de coisas brilhantes. Mas olha, Jared apontou para as baratas. Onde é que já se viu um furão fazer os seus próprios adornos macabros? Vamos tirar isto tudo cá para fora, decidiu Mallory. Se ficar sem o ninho, talvez seja mais fácil mantê-lo fora de casa. Jared hesitou. Não queria meter as mãos na parede e andar às apalpadelas lá por dentro. E se o bicho ainda lá estivesse e lhe mordesse? Talvez não percebesse muito do assunto, mas não lhe parecia que os esquilos fossem normalmente tão sinistros. Acho que não devemos fazer isso, me disse. Mallory não lhe prestou atenção, tão entretida que estava a arrastar um caixote de lixo para junto deles. Simon começou a retirar do buraco os pedaços de pano bolorento. Também não há aqui excrementos, o que é estranho. Simon deitou no lixo o que tinha na mão e retirou mais uma mão cheia de coisas. Quando chegou a vez dos soldadinhos, parou. São fixe, não são, Jared? Jared não teve como negar, mas era melhor se tivessem mãos. Simon meteu vários soldadinhos no bolso do pijama. Simon, perguntou Jared, alguma vez ouviste falar de um animal assim? Quer dizer, algumas destas coisas são mesmo estranhas, não são? Este esquilo deve ser tão louco como a tia Lucy. É bem chanfrado, concordou Simon rindo. Mallory resmungou, mas de repente calou-se. Estou a ouvi-lo outra vez. O quê? Perguntou Jared. O ruído. Shhh. Ele está ali. Mallory pegou de novo na vassoura. Pouco barulho, sussurrou Simon. Nós estamos a fazer pouco barulho, sibilou Mallory. Shhh, disse Jared. Os três caminharam em bicos de pés até ao sítio de onde vinha o ruído, mas, mal lá chegaram, o ruído mudou. Em vez de ouvirem o som de patinhas com unhas a correr em cima de madeira, começaram a ouvir algo parecido com o ruído de pregos a arranhar metal. Olhem! Simon baixou-se para tocar numa pequena porta deslizante e embutida na parede. É um elevador de cozinha, constatou Mallory. Os criados usavam-no para mandar bandejas com o pequeno almoço e outras coisas para um andar de cima. Deve haver uma porta igual a esta num dos quartos. Parece que a criatura está no poço do elevador, disse Jared. Mallory enfiou o seu corpo na caixa de metal. É demasiado pequeno para mim. Vai ter de ser um de vocês a ir. Simon olhou para ela, cético. Não sei, não. E se as cordas já não estiverem muito boas? A queda não seria grande, garantiu Mallory, e os dois rapazes olharam para ela assarapantados. Oh, está bem, eu vou, disse Jared. Estava todo contente por ter descoberto uma coisa que Mallory não conseguia fazer. Ela parecia um pouco embaraçada por causa disso. Simon parecia simplesmente preocupado. O interior do elevador estava sujo e cheirava a madeira velha. Jared encolheu as pernas e dobrou um pouco o pescoço para a frente. Mal cabia lá dentro. O esquilo ainda está no poço do elevador? A voz de Simon soava fininha e distante. Não sei, respondeu Jared baixinho, escutando o eco da sua voz. Não ouço nada. Mallory puxou a corda com um pequeno solavanco e, balançando um pouco, o elevador de cozinha começou a subir com Jared pelo interior da parede acima. Consegues ver alguma coisa? Não, gritou Jared. Ouviu-o esgadanhar, mas o som vinha de algures longe dali. Está completamente escuro.
Mallory puxou o elevador de novo para baixo. Deve haver uma luz por aí, em qualquer sítio. Abriu algumas gavetas até encontrar o coto de uma vela branca e um frasco de conservas. Depois ligou uma das bocas do fogão a gás e acendeu a vela. De seguida deitou um pouco de cera derretida para dentro do frasco e pressionou a vela para a fixar ao fundo. Toma, Jared, segura nisto. Mallory, já nem consigo ouvir a criatura, disse Simon. Se calhar escondeu-se, sugeriu Mallory e puxou a corda. Jared tentou encaixar-se melhor dentro do elevador, mas não havia espaço. Queria dizer-lhes que o que estavam a fazer era uma estupidez e que já estava com medo, mas manteve-se calado. Em vez de falar, deixou-se içar para a escuridão, segurando a lanterna improvisada. A caixa metálica subiu a alguns centímetros dentro da parede. A luz da vela formava uma pequena aureola que refletia as coisas de forma irregular. O esquilo, ou o que quer que fosse, podia estar mesmo a seu lado, quase a tocar-lhe que ele não daria por nada. Não vejo coisa alguma, gritou lá para baixo, mas não tinha a certeza de que alguém o tivesse ouvido. A subida era lenta. Jared sentiu falta de ar. Tinha os joelhos pressionados contra o peito e estava com câimbras nos pés, por estarem dobrados há tanto tempo. Já se interrogava se a vela não estaria a consumir o oxigênio que havia naquele cúbico. Nisto, o elevador deu um solavanco e parou. Alguma coisa ressoou contra a caixa metálica. Já não anda mais, gritou Mallory pelo poço. Consegues ver alguma coisa? Não, respondeu Jared. Acho que encravou. O esgravatar ouvia-se agora outra vez, como se alguma coisa estivesse a tentar escavar uma entrada na parte de cima do elevador. Jared soltou um gritinho e tentou bater no teto na esperança de assustar a criatura. Tanto depressa como tinha parado, o elevador deslizou mais um pouco, parando novamente, desta vez numa divisão, fracamente iluminada pela luz da lua, que entrava por uma única janela pequenina. Jared saltou da caixa. Consegui! Estou no andar de cima! A sala tinha um teto baixo e as paredes a toda a volta estavam cobertas de estantes cheias de livros. Olhando em volta, Jared notou que não havia nenhuma porta. Subitamente apercebeu-se de que não tinha a certeza de onde estava.